E agora, Jacó, como é que tá? Tá tudo ótimo. Eu estou lhe vendo aqui agora bem. Eu acho que você também deve estar me vendo. Tá tudo ótimo. O pessoal tá entrando aí, tá tudo legal, estamos em casa, viu? Uhum. Beleza. Eu também estou disponibilizando aqui no outro canal meu, que eu nem avisei para ninguém, não avisei absolutamente para ninguém, mas já tem aqui um monte de gente aqui. Eu acho que o pessoal pega pelo faro, sabe? É bom assim, né? É porque eu não sabia que eu ia poder colocar no outro canal, tanto que eu nem estou colocando direto desse sinal, né? Estou fazendo um outro sinal, mas eu digo, eu não vou avisar porque eu não sei se vai dar certo, se não vai, aí qualquer coisa depois eu edito a tua fala com a minha e republico tudo. Pronto, maravilha. Em primeiro lugar, Jacó, você seja muito bem-vindo, né? Você é um cara que dispensa apresentações, é um cara que é da casa. Essa casa aqui é uma casa magnética, não precisa nem explicar que esse canal também trabalha o magnetismo, abraça o magnetismo com muita força, muito coração, né? Não é só espírita, mas o gêmeo leva o gêmeo junto, e o gêmeo leva o outro gêmeo, né? Aquilo que a gente já conhece, né? E é um prazer muito grande mesmo ter você, né? E aí é um prazer também. E aí eu já parto passando para você o questionamento, né? Da filosofia. Vamos ao seu questionamento. A filosofia é o seguinte: o magnetismo é muito maior do que dizem. Primeiro, o que dizem, né? E maior até quanto? Pois é, olha, a pergunta que você está fazendo, eu vou repetir aqui, porque o pessoal não está lhe ouvindo, então só para o pessoal que está no outro canal saber do que se trata. O meu amigo Fernando, ele está perguntando sobre o título, inclusive, da nossa abordagem, né? O magnetismo é muito maior do que o que dizem, e aí ele está começando perguntando assim, e o que é que dizem, né? Para saber o que é que ele é maior. Bom, o que dizem do magnetismo, dizem muito pouca coisa, muito pouco. E isso eu estou falando aqui baseado na minha vivência espírita, que não é uma vivência localizada só em Natal, mas com muitas viagens em quase todas as cidades do Brasil e fora do Brasil, em muitos lugares. É impressionante como se fala pouco. E o que fica impressionante, Fernando, você sabe muito bem, não é porque se trate de alguma coisa que se goste ou não se goste. É simplesmente porque Allan Kardec falou muito, 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 muito. E, de repente, o pessoal parece que não lê, não viu, não ouviu, ou aquela história, né? Não tem um ditado que diz assim, o inteligente amarra o burro onde o dono manda? E aí parece que o espiritismo tem um dono e esse dono não gosta do magnetismo. Por conta disso, o magnetismo, quando surge, ele surge numa feição tão pequena que quando a gente mistura aí a filosofia com a história, a gente vai descobrir que no Brasil a gente teve o prodígio de transformar magnetismo em passe. Então, você não ouve falar de magnetismo, você ouve falar de paz. Você não ouve falar de água magnetizada, você ouve falar de água fluidificada. E aí por aí vai, né? E aí agora, para completar que nesses últimos tempos, a gente tem pego algumas pessoas aí que se colocam como teóricos eu vou dizer assim, teóricos do espiritismo, que diz que Allan Kardec não aceitava mais a teoria do fluido vital, que Allan Kardec usou a palavra magnetismo, mas era imprópria, porque essa palavra pertence à física, e por aí vai. Então, essas complicações todas têm diminuído muito, 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 muito a força do magnetismo. E, para completar, eu acredito que o magnetismo ele fica muito reduzido também a curas. E o magnetismo não é um elemento só de curas. Quando você trata magnetismo somente com esse vínculo com a cura, você também está tirando grande parte da força do magnetismo. Então, por isso é que eu digo que o magnetismo ele é muito mais do que dizem, mas muito mais. E Jacó, isso que você está falando é muito importante, porque, claro, vem muita, sem demérito à técnica, né? Mas vem muito reikiano me perguntar isso.
o magnetismo, como é que eu uso o magnetismo? Eu costumo dizer assim, olha, você está mergulhado no oceano magnético, né? Você está usando uma técnica que se chama Reiki, que nós respeitamos, mas que, na verdade, os magnetizadores clássicos, eles eram tão, vamos dizer assim, tão impávidos, iam tão longe para a época deles, principalmente, né? A gente imagina um Mesmer solto hoje em dia, né? Com todas essas informações, com todas essas qualidades, o que é que não teria feito, né? Fernando, eu fico imaginando, às vezes, era Allan Kardec hoje. Sabe o que era que acontecia? Ele não seria espírita. Porque não deixariam esse homem se manifestar de jeito nenhum. Porque ou ele viria para entrar na onda do movimento, e o movimento é totalmente refratário a muitas situações e a muitas pessoas, que ele não chegaria lá. Você veja bem, eu conto sempre uma história de um grande homem brasileiro, Rubem Alves, que um dia ele foi entrevistado num programa, Tribuna Livre, e o cara perguntou a ele assim, mas perguntou de chapa mesmo. Sabe aquela pergunta que você vem perguntando aqui, daqui a pouco você solta de chapa assim. Ele disse, mas me diga uma coisa, você era pastor presbítero, não era? Perguntou do nada, ele estava falando de outras coisas, aí ele joga essa pergunta e disse, sim, eu era. Se você foi expulso da igreja. Aí ele disse, fui. Aí o cara insiste, ele disse, mas você foi expulso por quê? Ele disse, pelo mesmo motivo que qualquer pessoa é expulsa de qualquer igreja. Aí ele perguntou, e o que é isso? Ele disse, pensar. Se você pensar, você está fora. Porque as igrejas, e aí ele generalizou assim, as igrejas não gostam de quem pensa. Porque quem pensa incomoda, mexe. Quem pensa gera uma reviravolta lá por dentro. Me permita que eu trouxe alguns textos de Kardec, porque a gente falar que o magnetismo é isso, é aquilo, porque eu acho, porque eu vivo, porque eu experimento, ou então porque alguém disse, é pouco. E o melhor que a gente faz é ir na base. Então a gente tinha duas opções, ou ir na base dos magnetizadores, ou então vamos, já que nós vamos falar aqui dentro dessa sua live, nós vamos falar de magnetismo com espiritismo, então ninguém melhor do que o próprio Allan Kardec. Então eu peguei aqui alguns trechos do Livro dos Médiuns e do Evangelho, só para a gente poder florear aqui ao longo do tempo. Mas eu quero começar aqui no Livro dos Médiuns, no capítulo 4. E antes de eu ler qualquer coisa, eu gostaria que quem tivesse interesse pegasse depois o Livro dos Médiuns e lesse o capítulo 4, todo. Se quiser estudar um pouquinho mais, aí você vai no Evangelho segundo o Espiritismo e leia o capítulo 19. E se quiser aprofundar só mais um pouquinho, vá no livro A Gênese e leia o capítulo 14. Pronto. Aí você vai ver a dimensão do magnetismo nisso tudo. Mas deixa eu buscar aqui algumas das questões que Allan Kardec fez, dirigidas objetivamente a um espírito chamado de São Luís, que foi um dos grandes espíritos a responder na obra de Allan Kardec. Ele fez algumas perguntas, várias. Eu destaquei aqui algumas, mas a primeira que eu quero destacar, ela é um pouquinho longa, mas é muito curiosa para dar essa dimensão do magnetismo, né? Ele diz assim, em que estado o fluido universal se nos apresenta na sua maior simplicidade? Então, é uma pergunta bem genérica. Em qual é o estado que o fluido universal se apresenta para a gente da maneira mais simples? E os espíritos disseram, para o encontrarmos na sua simplicidade, ai, vontade de espirrar, na sua simplicidade absoluta, desculpa. Então, vamos lá. Para o encontrarmos na sua simplicidade absoluta, precisamos ascender aos espíritos puros. Então, o começo da resposta é logo assim, não adianta vocês quererem entender mesmo o que está muito lá na frente. Mas vamos lá. No vosso mundo, no caso, no nosso mundo encarnado, ele sempre se acha mais ou menos modificado para formar a matéria compacta que vos cerca. Agora, aqui vem a chave do que eu quero
para a gente conversar um pouco. Entretanto, podeis dizer que o estado em que se encontra mais próximo daquela simplicidade é o do fluido a que chamais de magnético animal. Olha bem onde é que começa a complicação para quem não gosta do magnetismo, que é uma complicação. Allan Kardec queria entender o fluido no seu estado mais puro. E aí os espíritos, para melhor definir isso para a gente, colocam que o estado mais puro que a gente pode ter ideia é esse fluido que a gente chama de fluido magnético animal. O que é fluido magnético animal? É o fluido que o magnetismo trabalha. Aí você chega, de repente, nos dias atuais, começa a se dizer aí, porque Allan Kardec não falou de fluido, porque quando ele falou de fluido elétrico, hoje a gente sabe que a eletricidade não é um fluido. Bom, vamos concordar, não é. Mas ele usou o termo da época, porque na época não tinha o termo, não tinha outro termo, não tinha muitos termos. Então, Allan Kardec chamou isso tudo de campo ou de fluido. Então, era fluido magnético, fluido elétrico e fluido vital. Você simplesmente chegar e dizer assim, não existe fluido vital, porque Allan Kardec não concorda com isso, é você querer matar na raiz a força de uma ciência que é, vamos ser bem honestos, que é a base da ciência do espiritismo. Se você tira o magnetismo do espiritismo, ele vai ficar manco, ele vai ficar somente com a filosofia. Porque o outro aspecto não é a religião, que todo mundo decanta. O outro aspecto, você bem sabe, é o aspecto moral, não é a religião. Mais uma vez, inseriram isso na nossa cabeça, de que espiritismo é ciência, filosofia e religião. Não, não é religião, é moral. Porque a moral é muito mais do que a religião. E se talvez Allan Kardec tivesse escrito mais recente, ele, em vez de dizer religião, ele poderia até ter usado um termo parecido, religiosidade, que é o que se aproxima com o que ele queria. Mas não, a doutrina espírita diz que, não a doutrina, os movimentos espíritas dizem que não são, como é que é o nome, meu Deus do céu, me escapou o termo agora. Sei lá, não, é porque... mas o tríplice aspecto é quando querem meter de todo jeito a religião. E eu falo assim, eu sei que eu me queimo muito, porque as pessoas dizem, então você é contra a religião? Não, eu não sou contra a religião. Agora, eu não sou a favor de você desvirtuar o sentido das coisas. Porque religião é apequenar o aspecto moral que o espiritismo veio tratar. Porque senão não teria nenhum sentido Allan Kardec ter dito, olha, vão existir católicos espíritas, protestantes espíritas, judeus espíritas. O que era que ele queria dizer com isso? Ele não queria dizer que era uma religião que iria surgir e que iria se miscuir nas outras. Muito pelo contrário, era que o princípio espírita é um princípio tão ético, tão moral, que ele vai estar disseminado em todos os meios, ele não precisa ser uma igreja à parte. Então, quando a gente pega essa citação de O Livro dos Médiuns, e aí por isso que eu recomendei que as pessoas leiam o capítulo 4 do Livro dos Médiuns, principalmente nessas questões que ele fez ao Espírito de São Luís, a gente tem uma percepção de como Allan Kardec vislumbrou o magnetismo numa dimensão muito maior do que a gente imagina. Porque na hora em que ele considera que o fluido magnético animal, e animal, ressalte-se bem, animal no sentido de ânima, e não no sentido de bicho. Então, o fluido magnético da ânima, do ser humano, esse daí é o melhor exemplo do fluido universal que a gente não tem como percebê-lo. Aí chega alguém e diz assim, mas Allan Kardec não queria mais saber do fluido. Pronto. Porque se ele queria, ele teria que chamar de campo, de não sei o que lá. Mas espera aí, vamos colocar as coisas. Só para a gente ver a temporalidade das coisas. A teoria de campo, ela surgiu na junção, né? É melhor usar um fone. Deixa eu ver aqui. Mas pode falar. O meu tá ruim?
o meu, o pessoal falando muito. Ok. Então, então a teoria de campo ela veio na fusão da física de Planck com Einstein. Isso aconteceu entre 1902 e 1905. Ou seja, Allan Kardec morreu em 1869. Como é que ele, tendo partido em 1869, ele iria preconizar, já dizendo os termos que viriam a ser usados praticamente, sei lá, arredondando aí 50 anos depois? Isso seria totalmente impossível. E a outra história de dizer que o termo magnetismo pertence à física é outra usurpação. Primeiro, porque antes de Kardec, ele veio de muito longe. Ele veio desde Paracelso, Van Helmont, depois do próprio Mesmer, e aí ele chega em Kardec, e aí chega agora um jovem, só porque é físico, vem dizer que a expressão magnetismo pertence à física, que surgiu depois de Kardec. Agora eu me esqueci o ano, mas ele surgiu depois de Kardec, se eu não me engano, em 1880 e pouco. Ou seja, depois de Kardec ter morrido. E aí você vem e coloca para o povão, né, que é povão no sentido não de menosprezo, mas das pessoas que não leem, não acompanham, você diz assim, não, isso daí é uma usurpação, as pessoas apressadamente dizem, realmente magnetismo não tem nada a ver. Então, por isso que, para abordar este assunto, eu quis vir começar exatamente com um texto de Kardec, um texto pouco usado para isso, para que as pessoas percebam que não é brincadeira, não. Magnetismo é coisa muito, muito séria. Muito séria. E aí eu vou levantar muita bola aqui para você bater. Né? Vou segurar muito para você bater aqui, para poder a gente mostrar o quanto é sério, né? Ok, então o Fernando está dizendo aqui que vai levantar a bola para eu bater. Não se preocupem, vocês não estão ouvindo as questões, vocês que estão no outro canal, mas quando terminar a gente vai editar e vamos colocar as perguntas de Fernando todas, aí vai ficar lá disponível com tudo bem explicadinho. Mas vamos lá, Fernando. Vamos lá. Pronto, Jaco. Então, vamos armar nosso arsenal, que eu estou no mesmo exército que vocês, né? A gente está no mesmo front. Uhum. Vamos lá. É o seguinte, vamos lá. Nós, para mim, até onde eu entendi magnetismo, a primeira vez que eu me correspondi, aliás, é bom dizer ao pessoal, né? Não é a primeira vez que a gente está se falando, né? A gente já se comunicou demais, a gente já se viu demais, lá no Centro Espírita, a Casa de Tio Ormínio, onde eu trabalho, Morejo, Jacó foi lá, fez um trabalho, como sempre, magnífico. Tá lá, Jacó, seu trabalho deu fruto, tá lá o pessoal, o Paulo Cunha, tá o pessoal todo aí, né? Me faltam os nomes agora, mas, enfim, deu fruto da depressão aí, né? Paulo até me deu incumbência de pedir uma pergunta a você. Mas qual é a questão que eu estou colocando aqui? Primeira vez que eu mandei um e-mail para você, você disse assim, esbalde-se nesse universo magnético. E eu não acreditei nisso. Eu disse assim, não, é uma técnica assim. Ele está me dando alguma técnica, alguma coisa para eu estudar, para dar um passezinho, né? Chegar ali na casa espírita, acostumado, né? E eu confesso a você que eu até tive acesso a algumas literaturas ocultistas, né? Hoje mais não, mas já tive. E eu olhei... mas é bom a gente ter outras literaturas, é muito bom. Eu li muito, e até leio até hoje. Isso. E aí eu tive acesso e eu disse assim, cada vez que eu tinha acesso, cada vez que eu li alguma coisa, seja o que fosse, eu dizia assim, meu Deus do céu, isso aqui é um infinito. E o lado de lá, que é o espiritismo, né? Vamos dizer assim, são dois gigantes infinitos, o espiritismo para um lado, o magnetismo para o outro. E os dois, né, são siameses, vamos dizer assim. Não pode, né, se apartar. Veja bem, a pergunta é o seguinte, o movimento espírita vai demorar muito ou você acha que não vai conseguir? Porque pessoas que, entre nós, têm uma opiniões favoráveis, também, né, terminam pulando para trás sobre o magnetismo, né, que lançou grandes livros e a gente não entende por que fala uma coisa dessa e tal, resgates. Ela diz o seguinte, olha, se nós somos tais quais os hebreus,
Nós somos aquele povo escolhido, e aí eu não estou botando mais para o espiritismo, estou botando para o magnetismo também. Uhum. E esse povo escolhido, se não fizer o que tem que ser feito, vai abrir para todo mundo, vai largar e a gente vai ficar num gueto. Isso vale para o magnetismo também? E como é que está essa realidade na sua visão ampla, que viaja, que vê, que enxerga? Olha, Fernando, realmente é preocupante, por um lado, quantas pessoas entram, entendem e aderem às propostas que o magnetismo oferece, não só para o espiritismo, mas para o mundo, para a vida, e depois recuam. E recuam normalmente por dois motivos. O primeiro motivo é que ele pede estudo, trabalho e perseverança. Isso espanta muita gente, seja no que for. A pessoa começa a chamar essa tríplice função de um conjunto de rotina pesada. E aí a rotina pesada desmotiva uma multidão. Esse é um grande volume que sai por conta disso. E o outro, infelizmente, é por conta dessas forças não ocultas que trabalham contra o magnetismo. E é uma força que eu não tenho um entendimento que eu possa chamar de filosófico-teórico. O entendimento que eu tenho é o meu jeito nordestino de ver as coisas. E o meu jeito nordestino diz assim: esse povo está obsidiado, fascinado, porque não tem outra lógica, não tem nenhuma lógica você tentar distorcer Kardec a esse ponto. Não tem. Aí não adianta você ter grande bagagem intelectual, você ser bom em história, você ser bom em física, você ser bom nisso e naquilo. E aí eu lembro uma passagem onde Kardec diz, olha, se você quer falar de física, converse com um físico. Se você quer falar de medicina, converse com um médico. Mas se você quer falar de espiritismo, converse com quem entende de espiritismo, porque se você misturar, vai dar errado. E é lógico que dá errado. Aí o que acontece? Essas pessoas se arvoram, a grande maioria, a quase total maioria, numa teoria falha. Não tem um mínimo de exercício prático, não tem um mínimo de vivência prática. Confundem alhos com bugalhos, e aí isso leva o magnetismo a uma enrascada. Mas, você veja como a providência divina é um negócio fantástico, escapa da gente. Se antes da pandemia, esse veículo aqui que a gente está usando, chamado Dona Internet, já vinha bagunçando a coisa, agora, com tantas e tantas lives espíritas, meu amigo, está gerando uma revolução que eu vou lhe prevenir, eu vou fazer aqui quase que uma presciência. Quando as casas espíritas abrirem as portas de novo, vão ter choques. Por quê? Porque tem muita gente, eu estou dizendo só, agora aqui, uma experiência extremamente pessoal, só baseado no volume de pessoas que me acessam, que não me conheciam, e quando eu digo não me conheciam, não era a mim como pessoa, mas o trabalho magnético, e dizem assim, mas e como é que eu estava cego até hoje? Ou seja, tem muita gente abrindo os olhos. E aí o que vai acontecer? Eu chego no teu centro, você é um coordenador de mente fechada, aí eu digo, olha, Fernando, eu assisti umas lives de um Jacó Melo, aí Fernando diz, esse cara é perturbado, esse cara é obsediado, esse cara... Aí eu vou dizer, não, senhor, eu ouvi e fui olhar o que ele apontou nos livros de Allan Kardec. Não entre nessa onda. Eu disse, não, eu entro sim. Eu quero saber agora como é que fica isso. Você veja que vai gerar uma confusão, porque até então, eu chegava no centro, eu disse assim, você, mas só por força de expressão, óbvio, né? Eu chego a você e digo assim, meu amigo, eu ouvi falar que tem um tal de Jacó Melo que escreveu um livro aí dizendo que Kardec, olha, nem vá atrás, obsidiado perdido. Eu não vou atrás, não leio, não sei o que é, e terminou o problema, o assunto acaba ali, concorda comigo? Mas agora, na hora que você, hoje, de repente, caiu aqui quase que de paraquedas, aqui no programa O Estudante Espírita, aí encontra nós dois aqui batendo esse papo, aí vai dizer, peraí, como é que é o negócio?
Quer dizer que esse moço Fernando, ele resolveu ir navegar neste oceano e está encontrando cada vez mais coisas. Então, peraí, tem alguma coisa errada, porque até onde eu conheço, o Fernando não é uma cabeça mole. E pelo que Jacó está falando também, ele não está falando sem base. Então, pera lá, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do tom. Então, o que eu prevejo que vai ter uma grande modificação, sim. Vai ter um abalo em estruturas. E é bom que aconteça, sabe? Porque não vai ter jeito. Olha, e eu digo com toda honestidade, estou falando da minha alma, estou me confessando aqui para você. Se eu estivesse do lado oposto, eu preferia muito, muito que acontecesse isso e eu abrisse os olhos enquanto estou encarnado. Porque como gerador de opinião, como administrador de muitas almas necessitadas, esse pessoal vai se encontrar numa situação pior do que a pandêmica de hoje. Quando chegar no mundo espiritual e dizer assim, nossa, mas espera lá, então quer dizer que o que eu ensinei não era bem daquele jeito. Não, não era. E onde era que estava a verdade? Nos livros que eu dizia que eu defendia. Então, não sei se você teve a oportunidade de assistir, Fernando, há 2 semanas, eu fiz 2 programas sobre um professor de física lá de Campinas, que ele resolveu mesmo fazer um programa, olha que nome lindo que ele deu no programa dele. Você chegou a ver? Ele tem lá no jornal o dirigente espírita da USE de São Paulo, quer dizer, que é um jornal super bem respeitado. Aí ele chegou lá e diz assim, Projeto Allan Kardec. Não, Projeto Valorizar Kardec. Olha só que nome bonito. Então, vamos valorizar Kardec. Rapaz, a primeira coisa que ele faz é confundir. E o pior de tudo é que ele pega o texto de Kardec, onde Allan Kardec diz assim, os espíritos não manipulam os fluidos como os homens manipulam os gases. Os espíritos usam o pensamento, enquanto os homens usam as mãos. Aí ele diz, em cima disto fica evidente que os passes não precisa que seja feito nada. Então, movimento de mãos, porque é tudo pelo pensamento conforme o texto de Allan Kardec. O texto de Allan Kardec estava falando de mundo espiritual, meu Deus. Mas os caras jogam isso assim para dizer que está valorizando Kardec. Como valorizando Kardec? Então, isso é uma perturbação. Por isso é que eu digo assim, olha, é uma opinião muito minha. E isso é um processo de fascinação violento, porque esse pessoal não pode estar aí como espíritas. Eles estão como espíritos. E como espíritos estão se complicando. É porque Jacó, eu estava pensando, sempre pensei nisso. As trevas, o mal, usam o magnetismo amplamente e profundamente para todos os processos obsessivos, etc, né? E os espíritos obsessores conhecem demais a força do magnetismo. E eles não querem que o bem use. É óbvio, por trás está aí a estrutura toda. Outra coisa também, essas ilações que o pessoal chega, essas conclusões, eu vi também, né, um grande expositor que tem muita coisa boa para falar e tal, mas que a gente tem que ter muito cuidado, né, para separar. E você sabe que eu estou falando é a questão de não ter, né, a questão do campo, né, do fluidismo. Vou entrar logo aqui com você. Esse negócio do fluidismo, da segunda geração de magnetizador, aliás, vocês sabem, é claro, mas deixa eu situar o pessoal. Diz que Mesmer, ele tem um pensamento onde existem ondas, né? Num certo campo, você gera ondas. Então, você não precisaria nem levantar a mão, nem focar o olho, nada, né? E o segundo, o pessoal que veio depois, os magnetizadores, né? A maioria, e não diz quais são os que não, né? Para o pessoal estudar, principalmente o La Fontaine, aí cita um jornal lá do La Fontaine contra os espíritas. Eu fico perguntando assim, eu digo, olha, se La Fontaine fez um jornal contra os espíritas, às vezes eu estou errado no meu raciocínio. Por que Kardec não tirou ele do opúsculo, do catálogo racional? Moisés. Né?
Olha, primeiro de tudo, olha, Allan Kardec ele era, para usar uma expressão super popular, ele era o cara, sabe? Ele foi a pessoa de um nível de preparação fantástico. Ele, e não precisa ninguém fazer louva-minhas, basta ler a Revista Espírita, como era que ele debatia com padres, com ateus, com pessoas que agrediam. Então, ele entrava só no ponto-chave e limpava tudo. O problema do La Fontaine, ele deve ter percebido, assim como eu percebi. A briga de La Fontaine é porque todo mundo dizia que era a força da vontade e não a manipulação do fluido. Só que ele, na cabeça dele, a vontade que ele imaginava era: eu tenho vontade de fazer isso. E aí a coisa acontecia. Não era assim. Era exatamente quando ele, à medida que você vai lendo, você deve ter lido com cuidado a obra A Arte de Magnetizar, quando ele vai fazer as curas dele, ele usa uma força de vontade poderosíssima. Então, ele não estava contra aquilo que ele se diz contra. Ele não percebeu como era o envolvimento. Agora, deixa eu desbancar isso que você acabou de falar aí, do nosso amigo que escreve na questão dos fluidistas. Veja bem, Mesmer, a principal teoria de Mesmer era que as doenças aconteciam por falta de fluido. Veja bom, a doença era por falta de fluido. Na hora que eu sou magnetizador, eu te dou o quê? Fluido. Mesmer, portanto, é o primeiro fluidista que tem. Ele não é o segundo, nem os que vem depois. Mesmer já começou sendo fluidista. Agora, o que acontece? O que significa a palavra fluidista? Ele queria dizer como fluidista aqueles magnetizadores que diziam assim: eu não dependo de nada nem de ninguém, eu manipulo o fluido como, quando e do jeito que eu quero. Só que Deleuze é um dos maiores fluidistas que tem, ele nunca teve esse comportamento. O primeiro de todo, o Posseguir, era fluidista também, só que ele também não se dizia fluidista. Por quê? Porque fluidista tinha esta característica ruim. E depois, Allan Kardec, ele não se implicou com os fluidistas. Ele fez uma belíssima dissertação separando magnetizadores de magnetistas, dizendo que os magnetizadores eram aqueles que atuavam com as forças do magnetismo segundo as necessidades e indicações do magnetismo, enquanto os magnetistas apenas copiavam os gestos dos magnetizadores. E quem era que copiava os gestos dos magnetizadores? Na grande maioria, os fluidistas. Ou seja, mas Allan Kardec não precisou fazer essa classificação. Agora, isso tudo, eu uso uma palavra só para definir. Isso tudo, Fernando, chama-se sofisma. Eu não tenho argumento, eu não tenho provas, eu não tenho... Você mesmo, na sua colocação, você disse, ele diz que muitos eram fluidistas, mas não diz os nomes. Se você está fazendo um trabalho de pesquisa, um trabalho histórico, um trabalho de resgate, é obrigação sua você dizer o nome. Porque se você não diz o nome, você está omitindo alguma coisa preciosa. Quer dizer, eu não estou dando chance de você ir pesquisar o que eu pesquisei. E isso contraria Kardec também, né? A chance que Kardec dava e orientava. Agora, eu vou lhe confessar uma coisa em público aqui, ao pessoal também. Eu mandei um e-mail, certa feita, né, para essa liderança espírita, né, respeitável, e eu obtive uma resposta interessante. Já tem muito tempo esse e-mail, né? Que 27 magnetizadores já haviam sido traduzidos, né? Traduzidos. E eu fiz o seguinte questionamento, eu disse assim, e por que não lançamos os 27? Por que não lançamos, né? Tem muito tempo, tem muitos anos. Aí ele fez assim, essa pessoa, né? Ele fez assim, olha, eu vou procurar um site e vou colocar esses magnetizadores só a título de exemplificação. Mais nada. O PDF para cada um baixar. Tem aquele site Autores Espíritas Clássicos, que é maravilhoso, todo mundo que quer, etc. Eu até sugeri e eu fiquei esperando. Até hoje não veio, né? Podia botar uma nota em cima, né? E vi os 27, né? Mas a questão é a seguinte, ligado a isso ainda, para a gente aproveitar,
fluido vital se tornou uma celeuma estranha no movimento espírita. Porque agora, com essa questão de a gênese pode ou não, deve ou não estar adulterada, etc., tudo foi tirado da gênese que tinha fluido vital. Mas quando você roda a codificação inteira, tem fluido vital na codificação inteira. Então, o fluido vital, ele continua sendo a essência de nossas vidas como encarnados, né? Não é isso? É isso, Fernando. A gente está falando o tempo todo do mesmo autor. Esse mesmo autor, eu tive a oportunidade de conversar com ele logo que ele lançou o livro Mesmer. Se alguém está em dúvida de quem é, então agora deduza quem seja. Eu conversei com ele, não foi nem por telefone nem por e-mail, eu conversei pessoalmente com ele. E a minha conversa com ele, eu já disse no outro canto, portanto ela é pública, ela não tem nada de reservada. Eu conversei com ele aqui em Natal, onde ele veio participar de um evento a meu convite. E a gente estava jantando e eu disse para ele, olha, eu li o teu livro, mas o teu livro, a mim, ele tem uma falha imperdoável. Eu fui até grosseiro, porque eu, como anfitrião, não deveria ter feito aquilo, mas fiz. Ele disse, é o quê? Eu digo, como é que você diz que o meio espírita precisava do resgate da obra básica de Mesmer, e você diz que o passe espírita é só imposição de mãos? Como é que você explica isso? E aí ele disse assim, não, é porque eu não queria criar nenhum ritual. Eu digo, pois você entronizou você colocou ele no maior trono que tinha. Porque isso que você está dizendo, isso é que é um grande ritual. As pessoas põem a mão na cabeça e não sabem nem por quê, nem para quê, nem o que vai acontecer. Isso é que é ritual. Ele ficou super mal comigo por conta disso, né? E antes disso, eu tinha perguntado, a gente conversando, e eu perguntei mais ou menos isso que você falou aí também, que ele falou para você. Não, que eu perguntei a ele primeiro sobre as obras de Prosseguir. Ele disse, tudo que tem de Prosseguir eu já tenho traduzido. Eu digo, rapaz, eu gostaria de ter acesso. Ele disse, eu estou pensando em publicar, mas eu estou com a dificuldade com a editora. Eu digo, pois me deixe saber aí que eu posso até lhe ajudar. Aí depois ele falou, eu disse, Deleuze. Ele disse, não, Deleuze eu tenho tudo. Eu digo, quer dizer que você tem tudo de Prosseguir, tem tudo de Deleuze? Eu tenho de Deleuze e tenho muitos outros. Eu digo, poxa, então vamos ter acesso a isso. Ele disse, o mais rápido possível. Esse mais rápido possível, para mim já faz muitos anos, e para você, pelo que eu estou vendo, não é novidade também, né? A coisa vai... Aí essa mesma pessoa diz no seu último livro, no seu mais recente livro, que Allan Kardec desistiu da expressão de fluido vital. E que ele disse que foi na Gênese. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei a Gênese de capa a capa. Porque era a melhor coisa que eu tinha para fazer, era deixa eu ver se ele está certo, vai que de repente eu não vi isso. Fernando, eu reli a Gênese de capa a capa, para procurar isso, não foi fazer uma leitura para chegar... Não, eu fui procurar isso. Não existe, não existe. Esse é o primeiro ponto grave do que ele diz, gravíssimo. E segundo ponto grave é que ele diz que Allan Kardec mudou de ideia. E aí eu digo para ele o seguinte, se Allan Kardec mudou de ideia, o problema é dele, sabe por quê? Quem falou de fluido vital foram os espíritos. Allan Kardec pegou carona na expressão. Portanto, se os espíritos mudassem de ideia, eles teriam que ter colocado eles, e não o senhor Allan Kardec. Então, a teoria dele é furada, só que o meio espírita está dentro daquela situação que eu disse para você. Ou não quer entrar no magnetismo porque a coisa é pesada, ou então está simplesmente indo, olha, isso aí não, você viu, ó, veio essa autoridade aqui, disse isso, aí ele provou o quê? Ele não provou coisa nenhuma. Ele nem ao menos provou o sabor da obra de Allan Kardec, a essas alturas, eu penso, porque ele simplesmente faz junção de informações e mistura tudo e... Ah, mas ele, você veja que o apanhado histórico dele... Eu digo, olha, eu vou dizer uma coisa, nem permita só essa divagação aqui, Fernando. Veja bem, eu, enquanto aluno em colégios, eu tinha 2 matérias que eu era muito fraco, muito, eu detestava, essa é a verdade, História e Ciências.
Hoje eu sinto uma falta disso enorme, mas eu odiava essas matérias, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já adulto, já pai de família e tudo, surgiu, e muita gente que está aqui ouvindo deve ter assistido, um seriado chamado Cosmos, com Carl Sagan. Esse seriado, fantástico, eu gostei tanto que comprei o livro, baixei a série, assisti essa série várias vezes, e até hoje tem muita coisa muito interessante ali. Tem, eu vi, tem, já vi. E tenho ele já baixado. O tempo é que está ruim de ver agora. Ainda bem que lá para trás eu vi. Então, Fernando, olha só. Tem agora eu não me lembro se foi no filme, mas acho que foi no livro dele, chamado Cosmos também. Não foi no Cosmos, foi num livro, mas foi num segundo livro que ele lançou logo após o Cosmos, que agora a memória não vai lembrar o nome. Mas ele diz assim, eu tinha um amigo antropólogo, e um antropólogo de alto nível. E um dia a gente se encontrou, e estávamos conversando, e de repente eu perguntei para ele assim, você viu o livro tal que saiu agora? E aí ele dá lá o nome do livro e o nome do autor. Ele disse, vi, e fiquei muito espantado com o livro. Aí o Carl Sagan pergunta, mas por que você espantou? Ele disse, nossa, porque ele apresenta ter um conhecimento de cosmologia fantástico. Aí Carl Sagan diz assim, e eu fiquei espantado porque eu achei que as matérias de arqueologia que ele apontou são fantásticas. Aí ele disse, bem se vê que... Como é que é? Não foi Dragões do Éden, não, foi outro. Aí ele diz assim, você se espantou com aspectos arqueológicos, bem se vê que você não entende muito de arqueologia, porque ele deu muito furo. Aí Carl Sagan dá uma risada e diz assim, e você se admirou do aspecto cosmológico porque você não entende, porque também está quase tudo errado. Olha, onde é que eu chego com tudo isto? As pessoas estão falando de coisas que não entendem, para pessoas que também não entendem. E aí fica essa fantasia maluca de um monte de gente teorizando coisas em cima de uma doutrina que tem uma lógica, que tem uma essência, que tem um conteúdo impressionante. Por isso é que aí a escolha desse título da nossa abordagem com você hoje ter sido esse, né? O magnetismo é muito maior do que o pessoal diz, né? Porque não é brincadeira. E outra coisa, né? Eu sempre cito aqui, tudo isso que você está falando aí, não tem uma gota contrária ao que eu penso, nada. E o pessoal sabe disso aí, pode confirmar. Eu cito, por exemplo, um ex-presidente, você deve ter conhecido, Armando Assis, da Federação. Ele dizia uma frase que, para mim, eu vi e achei fantástica, né? Ele disse assim, não é espírita quem quer, mas é espírita quem pode. Eu acho que é uma coisa muito... Armando de Oliveira Assis. Eu conheci essa figura, eu conheci porque ele era muito amigo da minha mãe, e ele chegou a vir aqui na casa da minha mãe, pelo menos aí que eu me lembro, umas 5 ou 6 vezes. Então eu conheci, que a gente chamava até de Doutor Armando, eu conheci Doutor Armando de Oliveira Assis de bem perto. E era um papo fantástico conversar com ele, sabe? Era fantástico. A mãe de Jacó, a mãe de Jacó também, diga-se de passagem, é uma figura, uma efeméride espírita. Tem que ser dito isso, presidente do Rio Grande do Norte, né, da Federação Espírita da FERN, né? E muito fantástico. Inclusive, eu tenho um livro de sua mãe, certo? Eu li esse livro. Não vou falar muito não, para você não chorar, que eu sei que você se deve. Conheço, eu já conheço, né? Então, assim, ele é fantástico porque eu acho que eu costumo ser também contrariado, né? Eu digo que eu sou um dissidente no movimento espírita, porque eu acho que nós não temos trabalhadores para treinar esse batalhão de pessoas que está entrando e está aguando o feijão. Vou dar um de nordestino também que sou, né? Baiano. Então, está aguando o feijão.
E aí, o que vai acontecer? A gente vê as páginas aqui no Instagram, para citar nosso meio, né? Aqui, muitas páginas boas, mas milhares de páginas soltando frases de para-choque de caminhão, de Chico Xavier, de outros autores, etc., né? Dando risada, o autor, e aí a frase. Isso não edifica ninguém, isso não resolve ninguém. A pessoa, na primeira esquina, a pessoa cai mal, né? Eu penso que a construção kardeciana é um estado realmente de consciência. Mas para a última, né, dessa lava aí, Jacó, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O nosso querido autor vai lançar o Mesmerismo, que é o último livro, né, o livro final chamado de Mesmer, né? E aí, o que é que você acha? Porque diz que vai ser recheado de notas, né, explicativas. Está prometendo para breve. Né? O que você acha? Você acha que... Bom, Fernando, esse autor aí, ele já disse ao que veio, né? Ele já disse. Quando no livro Mesmer, ele já colocou, olha que contrassenso, o movimento espírita precisava conhecer Mesmer, mas o passe espírita é para ser só imposição de mãos. Então, ele disse, olha, tudo que eu escrevi aqui, tudo que Mesmer escreveu, jogue fora. Porque Mesmer fez experiências, hoje até consideradas absurdas. E aí você dizer que é só simplesmente fazer imposição de mãos. Então, ele ali, na hora que ele coloca a unha dele, eu não digo nem o dedo, ele coloca a unha, ele adultera. E eu não estou dizendo isso no sentido de que ele seja maldoso, não, é talvez a visão extremamente teórica dele. Aí, nos outros dois, ele entrou nessa confusão do fluido vital, sendo que nesse último dele, ele criou lá um capítulo sobre magnetismo, que aquilo dali, com todo respeito, você pode, se você for riscar tudo que está errado, você vai riscar o capítulo praticamente todo. Aí, quer dizer, fica difícil. Aí ele agora vir com uma obra para fechar com explicações, aí se pergunta, explicações de quem? Dele? As explicações dele eu dispenso, para mim não me fazem falta em nada. Sim, eu tinha contado aquela história. O que eu tinha contado daquela história de Carl Sagan que eu falei, foi por conta disso, que uma pessoa chegou para mim e disse assim, não, mas você veja que ele tem uma bagagem histórica danada. Eu digo, olha, história para mim sempre foi o meu ponto pior. Então eu não tenho a menor condição de considerar, fazer pontuação dentro das considerações históricas dele. Eu não sei se estão certas ou erradas. Eu sei que pelo que ele fala de magnetismo, ele está errado. Então, se for aquela mesma conversa entre o Carl Sagan e o amigo dele, antropólogo, então está valendo a mesma coisa, sabe? Então, ele é bom na parte histórica. Eu não sei. Eu confesso a você que eu não sei, porque eu não entendo de história. Eu entendo hoje eu leio muita coisa, tudo que eu preciso eu vou e pesquiso e tal, quer dizer, hoje eu já sei alguma coisa e por isso me fez muita falta a história lá do passado. Mas eu não tenho leitura de história para dizer que o livro dele é bom, não. Eu sei que na parte que eu sei, ele é fraco, muito fraco e muito comprometedor. Ele está destruindo aquilo que ele se coloca aí como cantando de galo de briga, né? O último livro que ele disse assim, vamos contar a história não revelada de Allan Kardec, ele começa falando na história, depois esqueça que você não encontra mais nada a respeito. Então aquilo é um blefe também, porque você pega alguns artigos, você pega algumas coisas, coloca ali no começo, vamos lá, 150 páginas, aí 350 páginas, as opiniões dele e de outras coisas que não tem nada a ver. Não. Ele vem com mais um livro. Eu vou testar mais uma vez a minha paciência, vou lê-lo, como eu já li todos, leio, para depois eu não ficar surpreso com as coisas, como eu fiquei com o segundo livro dele, quando as pessoas começaram a me dizer que ele estava dizendo o que ele estava dizendo de fluido. Eu digo, não acredito, não, mas ele inclusive escreveu no livro, e eu já tinha um livro. Eu digo, vou ter que ler. Minha mulher chegou para mim e disse, você tem muita paciência. Eu digo, tenho, vou ler, tenho que ler, não tem outro jeito. Mas é isso aí, Fernando, olha, nosso tempo já voou, né, e não chegamos em quase nada, né? Vamos dar uma voada aqui, por favor, que tem umas coisas aí que é de interesse geral. Vê se eu estou certo. O pessoal chega para mim e diz assim, quero começar a aprender magnetismo, a ler magnetismo. Aí o que é que eu digo? Compre o Manual do Passista,
Jacomelo, editora Vida e Saber, mando comprar ou via e-mail ou via telefone, e agora também, não sei se estou fazendo certo, via o canal, vamos dizer, do Instagram, né? Aí, o Jacomelo 52. Oriento porque um orienta... Também tem o site, a loja virtual, né? Sim, acho que eu não lhe passei ainda, né? É. Então, ok, que é magnetismoonline.com.br/livraria. Já compra direto. Isso. A pessoa diz, eu duvido do magnetismo. Eu faço o seguinte, compro Reavaliando Verdades Distorcidas primeiro. Se gostar, aí você vai e compra, né? E vamos em frente, né? E aí você gosta e joga o manual do paciente. Me permita lhe dar um aviso, você avisar para os seus leitores, ou os seus indicadores, seus indicados. Quando você sugerir para eles, leiam Reavaliando Verdades Distorcidas, acrescente, leia, mas não leve na sua casa, porque se você levar, vão dizer que o capa é vermelha do capeta. É verdade. É verdade. É verdade. Fica aí. Então inclui o barulho do ponteiro. Foi fantástico, né? Então vamos lá que eu queria falar uma coisa muito atual com você. Eu quero propagar isso e eu quero entender algumas coisas. Vamos rápido, para não tomar seu tempo, né? Magnetismo humano, ok? O livro Magnetismo Humano. Primeiro, rapidinho, magnetismo animal, Kardec vai chamar lá na frente magnetismo humano. Você já se rendeu a Allan Kardec lá na frente, é isso? Não foi nem só isso, não. O problema maior do magnetismo humano foi porque as pessoas que não entendem, quando chegavam na banca, diziam assim, eu quero esse livro aqui porque eu tenho um cachorrinho que está doente. Aí estava lá, né, os livros de Deleuze, os livros Aí todo mundo, quem está de dentro do assunto, quando lê, sabe qual é a referência. E aí, como Allan Kardec também usou a expressão magnetismo humano, eu digo, olha, eu vou tirar essa dúvida já das pessoas. Então, é magnetismo humano. Nos outros livros, eu não tenho como alterar, porque é o título original, né? Aí não tem jeito. Outra coisa, tudo isso que eu comprei no magnetismo humano, e que eu olho, né? Tem até figuras brasileiras lá que você coloca como referências e figuras eruditas ao mesmo tempo. Aquilo é uma maturação mesmo, pelo que eu conheço você, eu conheço sua estrada muito e tal, eu acho. E o Lean, é a maturação de todo aquele trabalho do Lean, que, diga-se de passagem, o pessoal gosta de dizer que Jacomelo é só indo por aí, andando por aí, magnetizando, né? Para mim não teria problema, mas o Jacomelo, ele tem um asilo, né, para velhinhos, para idosos que ele ama. Jacomelo tem sentimentos maravilhosos, né? Que a gente só vê tem que ter uma caridade grande aí para poder falar alguma coisa e não sabem, né? Que você, além de viajar por aí, né, dormir fora, ficar longe da Lucila, Fernando, as pessoas têm a liberdade de pensar o que quiserem, de dizerem o que quiserem, né? Eu não tenho como, nem você, nem ninguém tem como entrar no universo alheio. Então, cada uma pessoa deduz o que quer. Agora, quando eu digo assim, com toda a ênfase, de que eu sou prático e teórico, não sou só teórico, eu estou dizendo que eu sou prático, porque desde os meus 15 anos de idade que eu aplico magnetismo. 15 anos. Eu não comecei na idade certa, eu comecei antecipadamente. Desde os meus 15 anos, portanto, já vai aí 53 anos. E eu aplico passes toda semana. Aí você diz agora, e nessa pandemia? Nessa pandemia, minha carga de passes aumentou, por incrível que pareça. Porque eu tenho os atendimentos da quarta, que eu fazia presencial, eu faço agora à distância, lá do Leão. Eu tenho os atendimentos extras que surgiram por conta disso, junto com problema com parentes e tal. E aí, o que me acontece? Olha, vou só confessar aqui uma coisa para todo mundo. O Fernando, quando me convidou para falar hoje, ele disse assim, Jacó, dá para ser mais de 1 hora? Eu disse, não, porque eu tenho outras tarefas.
E tenho, sabe o que acontece? Eu, todas as noites, de domingo a domingo, não é com 2, 3 dias de folga, não, todas as noites, das 10h30 a mais ou menos até 11h30 da noite, desculpe, eu estou fazendo atendimento magnético a pessoas que estão em situações extremamente críticas e que não dá mais para encaixar em nenhum tipo de atendimento no Leão. Então, quer dizer, eu estou tirando da minha vida, eu trabalho todo dia eu trabalho pelo menos até as 10 horas da noite, todos os dias. Então, pois é. E aí, de noite, das 10h30, normalmente 1 hora para frente, eu atendo hoje a contragosto, digo, mas não estou dizendo isso que é de caridade ou é sorrindo, não. Atendo a contragosto, porque ou você atende essas pessoas, não tem mais para onde correr. Então, eu atendo 5 pessoas, 5. Quando eu comecei, eu garanti para a Lu, eu disse, olha, eu vou atender no máximo 3 em casos super extraordinários, cheguei a 5. Só que se eu fosse relacionar todo mundo que pede para entrar nessa relação, aí eu não teria mais vida, eu não iria mais dormir nem nada. Então, quer dizer, eu vivo de prática, eu não vivo só de leitura, não, eu tenho uma prática muito grande. Agora, quem não quer, quem quer só teorizar, aí é realmente a opção. Agora, já vi que me chamaram aí, parece. Vou relacionar as duas coisas ao mesmo tempo, que está na ordem do dia, a gente esclarece e divulga, né? A Jéssica Gomes, minha querida, uma seguidora, foi ela que me mostrou o novo, vamos dizer, curso que você está oferecendo de tato magnético, né? A gente conversou tem mais ou menos uns 7 anos, você diz assim, eu não abro, Fernando, esse curso de tato magnético, esse curso é aquela coisa, blá, 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 fechado. A pergunta é 2 perguntas, né? Primeiro, olhando esse livro, O Magnetismo Humano, são realmente determinadas técnicas, Jacó, você há de convir comigo, a gente, né, que sabe um pouco, você muito mais, que são técnicas avançadas, que não é qualquer pessoa que faz eu até anotei aqui, não vou perder tempo, uma introjeção magnética. Arrastamento, né? introjeção. Um espelhamento, ninguém faz uma criação fluídica, não é assim, a pessoa tem que entender muito e ter um certo dupla vista, que é o tato, né? Magnético, né? Como você bem sabe, ensina e tudo mais. Que curso é esse de tato magnético? E está relacionado a esse livro de que forma? Porque você é um homem que eu conheço de vanguarda, né? Então você é aquele cara que pensa, matura, quando você vem, você vai para frente. E aí, diz isso tudo aí pra gente. Ok, Fernando, já faz muitos anos, muitos mesmo, antes mesmo de você me perguntar lá, anos atrás, sobre tato magnético, que a minha resposta sempre foi, só posso fazer no máximo para 30 pessoas, não permito nem que filme, nem que gravem, nem nada. Sempre foi assim, sempre. E aí o que acontece? A minha agenda era cada dia mais fechada e eu só podia atender, ano passado, eu não fiz nenhum seminário de tato magnético, nenhum. Por quê? Eu tenho convites para ir para tantos lugares que são 300 pessoas, 500 pessoas, e aí na hora que eu faço um de tato magnético é para 30, e quando sabem, todo mundo quer isso. Não, mas você deixe só eu ir, como eu não tenho como fazer isso, esse milagre eu não tenho. Então, eu relutei muito, tanto que eu não tinha pretensão de fazer isso este ano de jeito nenhum. Mas quando eu comecei a fazer seminários online, para poder, inclusive, entrar agora em detalhes que não estão nos livros e que, como eu não estou mais indo em seminários, aí eu fiz um primeiro, Fundamentos de Magnetismo, que eu dei muitas coisas que não tem nos meus livros, já li. Depois fiz o segundo, Técnicas Avançadas de Magnetismo, e aí, de tanto insistirem, eu estou fazendo esse agora de tato magnético. Esse de tato magnético é tanto que vai ter uma parte que é presencial ao vivo e tem outra parte que é filmado, que eu estou fazendo filmagens para poder ver se eu consigo encaixar tudo. Só que tem um detalhe que o pessoal tá meio pegando corda com isso, né? É que os outros seminários, a gente deixa 2 meses praticamente para as pessoas poderem assistir quantas vezes quiserem. O de tato magnético não vai ter isso. O de tato magnético vai ter que ser presencial. Mas aí, como tem gente que no dia de sábado não pode, já está definido o que vai ser. No sábado à tarde,
e vai ficar aberto até o domingo à noite. Se você puder, você se inscreva e faça. Se você não puder, porque já sai do ar. Então, esse seminário, sábado agora, que vem, dia 1º, eu vou fazer uma live de lançamento, vai ser às 5 horas da tarde, nos meus canais, sábado agora. E vão abrir as inscrições já no próprio sábado, e no dia 14, ou seja, daí a 2 sábados, começa o seminário. Aí no sábado que vem eu vou explicar bem direitinho todos os detalhes. Completo é aquele completo, ou tem algumas restrições? Não, é só para tato magnético. Lógico, eu vou ter que colocar, é só para tato, eu vou ter que colocar algumas definições que quem participou do 1º e do 2º já viram. Então, isso eu vou dar um material de brinde para as pessoas poderem consultar, mas a tese é de que o curso é para desenvolver o tato mesmo. Imagino que tenha muito de Deleuze aí, né? Provavelmente, né? Claro. Né? Tem muito de muita gente, tem muito de muita gente. Jacó, não vou tomar seu tempo. Vou fazer uma pergunta do Paulo Cunha, que você conhece, que gosta de você, né? Para arrematar aqui. E, aliás, todos nós nos adoramos, né? Eu tenho uma live com o Adilson, e dia 17 de novembro, de novembro agora, né? Um presente, nosso querido, ele trouxe o vórtice para a gente, né? Quem não trouxe ele aqui porque é muito grande. Então. Né? Enfim. E eu queria perguntar o seguinte, ele me pediu que perguntasse a você, dizendo que você está discutindo, criando e aperfeiçoando o tal do circuito do timo. Desculpe se eu até me perdi, porque eu peguei rápido, estava em cima da hora. Que é um cinturão, né, que pega o fígado, pega os rins com as suprarrenais, o timo, o baço, o pâncreas, né? E está ligado ao estresse e à depressão, né? Tem também, está ligado, isso que você está desenvolvendo está ligado à diabetes tipo 1, linfócitos T e tal, com a medula óssea que vai para o timo, também para o baço. Me desculpe se for uma resposta, mas aí você briga com ele. Eu estou finalizando aqui para não lhe deixar. Né? Ok. Vou aproveitar também para divulgar aqui o livro da depressão, do Jacó. Gente, por favor, converse com seus dirigentes, briguem vocês com seus dirigentes. Essa é a mais nova, eu tenho as duas, sou fã, né? Então, essa aqui aprofunda a síndrome do pânico. A gente está avançando, ok? Então, a gente está avançando. Então, muito aqui, bom. ó, tá? Muito bom. Saber. Vamos lá, para fechar. Veja bem, meu amigo Paulo, é o seguinte, eu acho que, de uma certa forma, você misturou 2 assuntos. Quando eu falo de cinturão, eu estou falando do cinturão esplênico, que pega pâncreas, baço, pâncreas, fígado, suprarrenais, também a vesícula biliar e os rins. Então, esse é o que eu chamo de cinturão. Agora, hoje a gente avançou bem nas inter-relações que tem timo cardíaco, timo esplênico, timo sistema imunológico, né? Aí entram os estudos envolvendo as células T, a B, e aí vai. E depois as vinculações que ele tem, por exemplo, com as amígdalas, que isso a medicina hoje já estuda também. Então, hoje a gente está tentando fazer algumas outras conexões com isso tudo, mas não se trata bem de um cinturão, mas sim de relações entre esses sistemas, que tudo tem relação, né? Não tem nada que não se relacione. O difícil, às vezes, é a gente equacionar isto, principalmente eu, que não sou da área da medicina, às vezes eu tenho uma dificuldade um pouco maior, se bem que eu me socorro de alguns médicos, mas é a possibilidade, é essa amplitude do magnetismo que permite a gente ver tudo isso. Multidisciplinar, né, Jacó? Multidisciplinar. Né? Multidisciplinar. Muito maravilhoso. Eu vou dizer que compre Deleuze, vou continuar dizendo, vou bater na mesma tecla. Compre Deleuze, né? E, assim, o que é que eu gostaria só de dizer? Que eu fico muitíssimo feliz que você esteja aqui conosco, né? Eu, pessoalmente, eu queria muito que você viesse, porque eu falo as coisas e as pessoas não é que acreditam em mim, não, elas acreditam,
Mas eu digo assim, não, eu queria Jacó aqui dizendo para vocês ouvirem. Né? E aí manda pro seu canal, Eu digo, vai assistir, a gente não pode morrer sem magnetismo. É magnetismo, né? É isso. E é a cachaça. É isso aí, querido. O magnetismo é a cachaça. É isso aí. É a nossa. Tá, meu amigo, olha, muita gratidão, parabéns. Sempre que possível eu te vejo também. Valeu. Valeu. Fica com Deus, bom trabalho, ok? Obrigadão. Obrigado, garoto. Tchau. Obrigadão, um abraço grande. Filho. Tchau.